Olá, meu nome é Vitor Ohana, sou repórter de Carta Capital e hoje a gente recebe aqui a deputada federal eleita por São Paulo, Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. Um prazer poder recebê-la aqui no canal de Carta Capital no YouTube. Érica Hilton, que tem 29 anos, já foi deputada estadual, vereadora, e agora assume essa missão de entrar no Congresso Nacional após receber 256 mil votos no estado de São Paulo. Érica, um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu, querido. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço, pela oportunidade de trocar num momento tão necessário de diálogo como que nós estamos enfrentando no nosso país. Muito obrigada. Então, eu queria começar pedindo para que você contasse um pouco da sua história, mas, sobretudo, você traz duas pautas que são muito importantes, que são as pautas do racismo e da LGBTfobia. Só que com a ascensão da extrema-direita no país, esses discursos, essas bandeiras de combate à LGBTfobia e ao racismo são muitas vezes classificadas como vitimismo, com uma expressão de mimimi, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua história, mas também descrevesse na prática os momentos em que o seu percurso se deparou com a LGBTfobia e com o racismo. Ótimo. Bom, a tentativa de transformar essas questões em vitimismo e mimimi é uma tática de perpetuação das práticas. Ignorar que exista racismo, ignorar que exista LGBTfobia e que isso estrutura as relações que temos na sociedade é tentar manter com que as coisas continuem igual. Não é negar, não é dizer que as pessoas não viveram aquilo. Bom, eu cresci em Francisco Morato, região metropolitana aqui da cidade de São Paulo, uma cidade periférica, criada por um lar matriarcal, minha avó nordestina, vinda de Feira de Santana, na Bahia, para tentar a vida com meu avô de Ilhéus aqui em São Paulo, criada por essas mulheres que eram empregadas domésticas, uma criação muito amada, protegida, até com que o fundamentalismo religioso passa a fazer parte da minha família. Quando o fundamentalismo religioso passa a fazer parte da minha história, da minha vida, a minha identidade, que nunca havia sido questionada, começa a ser questionada porque o meu corpo começa a ser tratado como demônio, como satânico, como pombagira, ou a culpa da mãe solteira que não educou a filha direito e por isso a filha era uma travesti, uma transexual, e aí já começam a aparecer os sintomas da LGBTfobia, né? O racismo faz parte de toda a construção histórica do bairro onde eu nasci, da realidade da minha avó, da realidade das violências contra elas, da minha mãe, os relacionamentos. Ali estavam a perversidade do racismo, a violência do Estado dentro daquele território, às vezes que vi meus primos, meus tios sendo abordados de forma brutais, sendo presos sem terem cometido nenhum tipo de crime, exatamente porque o racismo estruturava as relações do território aonde eu cresci, por ser um território preto, periférico, pobre. E isso vai me atravessando sem muita consciência, porque a gente vai começar a falar sobre negritude na minha família a partir da minha geração. Eu, minha prima, que também é da mesma faixa etária que a minha, começa a dar nome a essas violências e nós começamos a então discutir o racismo. Mas até então nós não discutíamos racismo, né? Até porque somos famílias negras de pele clara, existe uma questão complexa do colorismo no Brasil e etc. Então isso para eles não era uma questão, até que a gente começou a apontar. E aí a LGBTfobia me atravessa a partir do momento que eu vou ser expulsa da minha casa, entre 14 e 15 anos de idade, mais ou menos, exatamente pelo discurso religioso de que não poderia se aceitar. E não é religioso, é fundamentalista. Porque o religioso é uma coisa e o fundamentalista é outra, e é importante demarcar isso aqui. Ninguém é contra o religioso, ninguém é contra a fé, minha mãe continua sendo uma mulher cristã, mas quando eu digo fundamentalismo, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de fé. Eu estou falando de prática política que se utiliza da fé, que se mascara de religião para pregar o ódio, para perpetuar as desigualdades, para pregar a intolerância. E foi isso que norteou esta relação. E aí minha mãe me expulsa de casa, eu vou viver nas ruas literalmente, tendo precisado dormir nas ruas por não ter para onde voltar, muito nova, muito jovem, tendo crescido em um lar extremamente amada, cuidada, protegida. E a partir desse momento
eu descubro a prostituição como uma realidade que não é uma realidade apenas minha. Infelizmente, 90% das mulheres transexuais e travestis no Brasil vivem de forma compulsória da prostituição, e a prostituição naquele momento é algo que me salva, porque através da prostituição eu visto, eu como, eu moro, eu circulo pelos espaços, eu me sociabilizo enquanto uma sujeita humana, porque até então eu era a menina mimada, criada filha única até os 8 anos, criada pela mãe que tinha uma condição econômica diferente das outras mulheres daquele território, porque era a única que vinha a São Paulo trabalhar, não era empregada doméstica, e que é expulsa de casa da noite pro dia, sem a menor maturidade, e que vai pras ruas viver a violência da rua. Dessa forma, é também que o racismo e a LGBTfobia me atravessa, porque a maioria das mulheres trans e travestis que estão em situação de prostituição são negras. As que mais morrem são negras, porque nós temos uma dupla camada de violência colocada sobre o nosso corpo, e as ruas demonstram isso, as estatísticas apontam isso, e assim vivo a prostituição durante um bom período da minha história, praticamente toda a minha adolescência, até que a minha mãe se dá conta de que o Deus que ela cria, que o Deus do amor não era aquele Deus que manda jogar uma filha na rua pelo simples fato de ser ela quem ela é, e me resgata novamente. A partir desse momento, eu posso voltar para minha casa, posso voltar para a escola, concluo meus estudos através da educação de jovens e adultos, que é o EJA no nosso país. Tenho muito respeito pela educação de jovens e adultos, e começo a minha militância, então, junto ao movimento estudantil, posteriormente, quando ingresso na universidade. Na verdade, eu comecei a militar com o movimento estudantil antes de ingressar na universidade, porque eu concluo os estudos do ensino médio através do EJA e parte no Enem, e vou para São Carlos tentar cursinho pré-vestibular. Eu tinha descoberto que existia um grupo que já tinha estado em Itu e estava lá naquele momento, então eu fui atrás porque eu estava numa ânsia de uma militância, de um ativismo, de dar nome à minha história, às violências praticadas contra mim, e aí entro no movimento estudantil antes mesmo de ingressar na graduação, e aí começa o meu ativismo e a minha militância. E aí, queridas? Sou Erika Hilton, candidata a vereadora nessas eleições de 2016, professora da USP no cursinho pré-vestibular só para transexuais e travestis, numa militância diária contra esse sistema transfóbico, contra esse sistema LGBT que invisibiliza e higieniza as identidades trans. As travestis e transexuais e homens trans também são cidadãs e cidadãos de direito. A Constituição Federal também foi escrita para nós. E aí, desse momento em que você inicia a sua vida política até o momento em que você exerceu o cargo de vereador aqui em São Paulo, o que você acha que pode ser destacado do que foi possível fazer até agora pelas pessoas que você representa? Olha, nós conseguimos, apesar do cenário, que é um cenário muito difícil de atuação, seja no estado, seja no país, seja no município, nós temos uma crescente do conservadorismo, do fascismo, mas nós conseguimos avançar como, por exemplo, políticas importantes de enfrentamento à fome e ausência de habitação. Nós atuamos muito fortemente com essas temáticas, que são temáticas diretamente relacionadas à realidade e necessidade de mulheres negras, da comunidade LGBTQIA+, que foram as mais prejudicadas durante a pandemia, mas também durante toda a crise econômica imposta pela gestão Guedes do governo Bolsonaro. Atuar nas políticas de habitação, atuar com as populações em situação de rua e atuar nas políticas de enfrentamento à fome, eu fui a criadora do primeiro Fundo Municipal de Combate à Fome, o Fundo Municipal de Combate à Fome da cidade de São Paulo, que é a nível municipal, mas que foi construído a partir de uma política, de uma legislação aprovada pela Câmara Municipal, proposta por mim. Então, atuamos nessas pautas que para mim são pautas que devem ser destacadas. É claro, nos bastidores das políticas, nós atuamos em uma série de outras pautas. Ajudamos na construção da primeira casa de acolhimento de homens trans, destinamos emendas para as casas de acolhidas, demos dura batalha junto à Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social para que houvesse um espaço para que homens trans pudessem ser acolhidos. Mobiliamos através das emendas esse espaço, mas eu destacaria o enfrentamento à fome e as políticas de habitação, que foi houve assim uma grande ascensão da miséria
da pobreza, do aumento da população em situação de rua, e que quando nós íamos olhar o censo, quando nós íamos para as ruas, eu fiz, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que estou ainda presidente, entregarei os trabalhos no começo do ano que vem e espero entregar uma presidência exemplar, um trabalho exemplar, nós conseguimos fazer visitas em quase todos os centros de acolhimentos da cidade de São Paulo, não só apenas da comunidade LGBTQIA+, mas de toda a cidade. Que para mim também é importante destacar que a minha política e a minha trajetória até este momento não é e jamais será uma política nichada. Nós não falaremos apenas de LGBT, nós não falaremos apenas de mulheres, nós não falaremos apenas da negritude. Nós entenderemos quais são os problemas da cidade, quais são os problemas do país e atuaremos neste. A fome, a pobreza, o desemprego, o aumento das populações em situação de rua, a miséria é um problema que não atinge apenas as pessoas LGBTs ou as mulheres negras, mas que, sem sombra de dúvida, a grande maioria são estes grupos. E nas nossas visitas, nós conseguimos observar isso. Então eu destacaria que essas são algumas das ações que nós conseguimos caminhar. Chegamos aonde gostaríamos? Não chegamos aonde gostaríamos, mas conseguimos dar respostas e trazer soluções para muitos desses problemas, e isso já é grandioso. Eu acho que esse é o papel dos mandatos populares. Conseguir organizar aquilo que é possível de ser organizado e buscar respostas a estes grupos que estão carentes de políticas públicas há tanto tempo. É importante ressaltar que, até então, somente 2 mulheres negras haviam ocupado esta casa. Isso exemplifica o racismo estrutural e institucional da nossa sociedade. Ser a primeira mulher trans a ocupar este lugar também exemplifica porque o Brasil é o primeiro país do mundo que mais mata mulheres trans e travesti, porque a população LGBTQIA+, é tratada como menos gente, como menos humana na cidade de São Paulo. E você também presidiu a CPI de violência contra pessoas trans e travestis. O legado dessa CPI foi o legado esperado? O legado dessa CPI foi o legado esperado, mas não ainda o fim do legado. Nós conseguimos um relatório preciso, nós conseguimos fazer inúmeras indicações, nós conseguimos ouvir inúmeros agentes públicos, sociedade civil, autoridades que vieram até a Câmara Municipal, prestaram seus depoimentos, tiveram que responder e esclarecer práticas de violências contra as pessoas trans e travestis para uma outra travesti. Então isso para mim é algo grandioso. Nós conseguimos atingir aquilo que nós gostaríamos no que diz respeito a elaborar, a confeccionar um diagnóstico da práticas de violência no município de São Paulo. Esse diagnóstico está pronto, inclusive pretendo transformá-lo em livro a partir do ano que vem. Pretendo publicar um livro do relatório final da CPI que investigou a violência praticada contra as pessoas trans e travestis, para que toda a sociedade possa ter acesso a essa informação, né? Então, acho que foi satisfatória, mas eu acho que não é conclusiva, porque nós temos indicações importantíssimas colocadas a partir das oitivas que fizemos, e essas indicações precisam caminhar. Nós não criamos uma indicação para estar ali figurativa, nós precisamos ver aquilo se transformar. É claro, nós sabemos que não vão ser todas as que poderão ser acatadas, nós estamos aí diante de uma catástrofe política, mas algumas delas precisam ser incorporadas imediatamente porque dizem respeito à dignidade humana, à cidadania, ao pertencimento social desses indivíduos, e é importante que a gente consiga garantir e assegurar. Mas eu responderia que sim, foi satisfatória. Agora, você, deputada, é a primeira deputada mulher trans eleita por São Paulo ao Congresso Nacional, e entra num cenário bem adverso, porque figuras expressivas do bolsonarismo também foram eleitas. Essa eleição surpreendeu muitos setores do campo progressista. O que você considera como urgente levar para o seu mandato no Congresso Nacional nos primeiros meses, e como atuar diante desse cenário? Nós ficamos muito assustados, e a imprensa o tempo inteiro reforçou
o quanto a bancada bolsonarista da extrema-direita cresceu no nosso país e realmente é algo assustador e que nos chama a atenção enquanto sociedade. Nós precisamos olhar para isso e precisamos fazer a nossa lição de casa. Mas, ao mesmo tempo, 513 cadeiras não são ocupadas por bolsonaristas. A bancada de esquerda também cresceu, o PSOL cresceu, o PT cresceu, outros grupos também cresceram e é desta forma que nós precisamos atuar. Nós precisamos lembrar que é possível aprovar legislação para além das 101 cadeiras que o PL conseguiu fazer. Nós, na Câmara Municipal, conseguimos aprovar o Fundo Municipal de Combate à Fome, que eu jamais imaginei que seria aprovado. Nós conseguimos instalar a CPI que investigava a violência praticada contra as pessoas trans, que eu jamais imaginei que seria aprovada. É claro, é uma falsa simetria essa que eu faço agora, porque nós não temos a mesma quantidade de bolsonaristas e o cenário não é o mesmo. Mas eu faço essa falsa simetria para dar um exemplo de que através do diálogo, da comunicação e das costuras, é possível levar adiante algumas pautas que para mim serão prioritárias. É claro, talvez a gente patine um pouco em uma pauta ou outra, porque apesar das 513 cadeiras não serem bolsonaristas, há uma grande presença do conservadorismo, há uma grande presença de uma direita fundamentalista, há uma grande presença de grupos que não permitirão ou que dificultarão com que a gente consiga avançar com pautas que para nós são importantes e que nós levaremos ela ao plenário, que nós levaremos elas a comissões, que nós jogaremos luz a elas. A nossa presença não poderá ser figurativa, ela terá que ser combativa e propositiva. E para mim, quais são as pautas mais importantes nesse momento? Sem sombra de dúvida alguma, dependerá do resultado do segundo turno, que nós torcemos para que Lula se eleja. Fazemos um apelo ao povo brasileiro que converse com seus amigos, com seus vizinhos, com seus familiares, para que a gente possa superar. Lula sendo eleito, nos primeiros dias eu pretendo propor uma comissão, uma CPI da verdade, que será a CPI da análise do retrocesso. Não é possível que o Brasil e que a nova legislatura caminhem para frente se nós não pararmos o parlamento brasileiro e olharmos o quanto retrocedemos e o quanto perdemos nos últimos 6 anos. Nós tivemos o golpe, nós tivemos a gestão Bolsonaro e nós retrocedemos em direitos de forma brutal, investimentos na área da saúde, na área da educação, devastação ambiental. É preciso olhar para isso, é preciso construir um diagnóstico e é preciso entender como o parlamento, através das políticas públicas, irão encontrar respostas a todas essas problemáticas. Essa é a minha primeira ação, a depender do resultado do segundo turno, porque se Bolsonaro se reelege, não haverá espaço para essa construção. Uma CPI da verdade, uma CPI da análise do retrocesso. Uma CPI para investigar o governo Bolsonaro. Na prática vai ser isso. Na prática vai ser uma CPI para investigar o governo Bolsonaro. Mas mais do que investigar o governo Bolsonaro, é investigar os danos deixados por ele e como nós conseguiremos resolver esses problemas junto à sociedade. Como nós conseguiremos dar respostas a tudo isso. Que na prática será uma investigação ao governo, mas com foco em descobrir o que o governo deixou de profundidade, de destruição e como nós vamos conseguir avançar. A fome ainda é algo extremamente latente na nossa sociedade. Existem pessoas virando carcaças, comprando cabeças de peixe, soro de leite nas prateleiras do mercado. É preciso enfrentar a fome com seriedade e essa será a minha pauta, assim como a CPI emergencial. É preciso enfrentar as questões climáticas, o meio ambiente foi devastado, a boiada bolsonarista do agronegócio, da devastação completa, passou por cima de tudo. Nós precisamos olhar para isso e diria que, por último, nós precisaremos de programas de cidadania, de equidade e de justiça social voltados à comunidade LGBTQIA+, como, por exemplo, uma federalização do programa Transcidadania, que aí já entra naquele espaço de pautas que talvez a gente consiga jogar apenas luz sobre elas, mas que se fazem importantes. Espaços de acolhimento a nível nacional para pessoas em situação de vulnerabilidade expulsas de casa por questões LGBTs. O que hoje nós temos no Brasil não é uma política de assistência a esta comunidade. É preciso desenvolver uma política de assistência e, claro, revogar a PEC da morte imposta por Michel Temer, que tem sucateado o serviço público de saúde, tem sucateado a educação pública do nosso país e nós não poderemos caminhar, avançar sem destruir a PEC da morte, como foi chamada quando imposta por ele e que hoje agora se reflete no que nós estamos presenciando. Eu vou me referir a quem de fato sente na pele os impactos dessa política, não a uma gentalha criada a danoninho que não sabe o que significa esse projeto nefasto. Agora, nesse momento, deputada, a gente tem um esforço do campo progressista para dialogar com o eleitorado religioso.
um eleitorado que também demonstra resistência a algumas pautas que você considera como prioritárias, como a pauta LGBT. A gente sabe que o Estado é laico, mas o eleitorado cristão é bastante expressivo. Como dialogar com o eleitorado cristão para convencê-los a apoiar as suas pautas? Nós já temos dialogado com esse eleitorado, acho que nos perdemos em algum momento do ponto de vista de achar que os religiosos ou até mesmo os conservadores eram em sua grande maioria fascistas, eram todos fascistas. Isso foi um equívoco que nós cometemos, nós, não digo por mim, porque eu sempre consegui fazer essa dicotomia, mas nós enquanto grupo do qual eu pertenço. Nós em algum momento, quando havíamos as polarizações políticas, jogamos todo mundo no mesmo balaio, sem olhar, eu sou filha de uma mulher evangélica. Meus avós são cristãos, minha avó católica, minha outra avó evangélica. Eu cresci em um lar evangélico e o que eu ouvi foi sobre amor, foi sobre caridade, foi sobre compaixão, foi sobre solidariedade, foi as igrejas sendo e cumprindo aquele papel que o Estado não cumpria de apoio, de acolhimento àquelas mulheres daquele território. Por isso é importante separar religião de fundamentalismo, porque o cristianismo, a fé, o Cristo fala de amor. E aí muitas vezes o fundamentalismo se utiliza disso para enganar as pessoas. Nós precisamos retomar os princípios cristãos, olhar nos olhos dos evangélicos e dizer: não é possível que Jesus Cristo, que morreu, deu a sua vida pelo próximo, queira ver corpos de travestis sendo ateado fogo, queiram ver crianças fazendo gestos de arma, queiram ver a enaltação da ditadura. Logo Cristo, que foi brutalmente torturado, e mostrando e se dando como exemplo frente a essas práticas, nós perdemos a didática. É preciso voltar à didática. Existem muita gente sendo enganada por falsos profetas que a própria Bíblia aponta. Não sou eu que estou dizendo, eu estou parafraseando aquilo que está dito na Bíblia. Falsos messias, falsos profetas, homens que diriam em nome de Deus, mas não teriam práticas algumas associadas ao Evangelho. É preciso sim dialogar com essas mulheres, é preciso sim dialogar com estes homens e lembrar a eles que o princípio do Evangelho é o amor, é a caridade, é amar ao próximo, é não fazer acepção de pessoas como está na Bíblia. O julgamento cabe a Deus e não se permitir ser levado pela ignorância daqueles que dizem falar em nome de Deus, mas falam em nome de si próprio, falam em nome dos seus próprios interesses, o que ferem a Deus, o que fere a Jesus Cristo, a equidade, a justiça social, a comunidade LGBTQIA+. Ninguém é um demônio, ninguém quer destruir a família, ninguém quer colocar homens e crianças dentro dos banheiros. Isso é mentira e nós precisamos, a partir da pedagogia, a partir da educação, chamar a atenção desses evangélicos, chamar a atenção desses fiéis que estão sendo enganados por pessoas que querem continuar liberando armas, que querem continuar causando caos, que querem continuar causando a guerra, a desordem, enriquecendo em nome de Cristo. Se Cristo estivesse aqui agora, ele estaria completamente envergonhado das coisas que são praticadas em seu nome. Então eu acho que é dessa forma que a gente tem que se comunicar com esse grupo, abrindo os olhos, tirando o véu da mentira, o véu da enganação diante deles e mostrando nada do que vem sendo praticado em nome de Deus tem qualquer relação com os ensinamentos de Cristo, com a palavra de Deus, que é a Bíblia. E se são cristãos, creem na Bíblia, seguem o Evangelho, deveriam estar mais atentos e olharem para aquilo que diz o Evangelho e não para o que diz um ou outro pastor que não tem autoridade de Deus para falar nenhuma coisa. Para enfrentar a extrema-direita aqui no Brasil, o campo progressista, os líderes de esquerda estimularam alianças com outras forças políticas fora desse campo, né? Forças políticas identificadas com a direita. E durante os governos petistas, houve também essa crítica de que os governos cederam às pressões dos políticos de direita. Há um contexto que as pessoas compreendem nesse momento, mas numa visão conjuntural, você sente falta de uma esquerda mais radical e até onde ela deveria chegar? Eu sinto falta de uma esquerda mais radical, mas é isso que você coloca agora, não neste momento. Nós não estamos no momento da radicalidade, nós estamos no momento da conciliação em prol da democracia.
Nós estamos no momento da conciliação em prol ao Estado democrático de direito e à perpetuação dos modelos políticos que nos trouxeram até aqui, mas é preciso radicalizar em algum momento, porque as conciliações do passado nos levaram ao golpe. As conciliações do passado nos levaram a um terreno fértil para a proliferação do bolsonarismo. Hoje, na hora que nós estamos aqui nos falando neste momento, é preciso entender que todos os campos progressistas, democráticos, ainda precisam se unir. É preciso se unir porque o que está diante de nós é o fascismo. O que está diante de nós é o ataque à democracia. O que está diante de nós é a política de morte, é a necropolítica. Então, se for preciso dar as mãos à figura como Geraldo Alckmin, que eu não tenho a menor simpatia, foi um governador terrível para o nosso Estado, é importante em prol da democracia, em prol das alianças que será possíveis construir para que tenhamos um resultado satisfatório no segundo turno. E nós precisamos ser inteligentes, nós precisamos ser estratégicos, nós precisamos ser táticos no que diz respeito à formulação política. Mas é claro, a partir desse momento de superarmos o medo, de superarmos a ruptura democrática, de superarmos a necropolítica que nos trouxe até aqui, nós precisaremos radicalizar. Nós precisaremos colocar na mesa de discussão, na mesa de debate, pautas que são caras à esquerda, mas que são caras ao futuro também. Porque nós precisaremos, nos próximos 4 anos, não basta elegermos Lula, Haddad, não será suficiente para que a gente destrua esse sentimento que elegeu o bolsonarismo, inclusive com uma escala absurda para o Senado e para a Câmara Federal. Nós precisaremos fazer um trabalho de base e nós precisaremos fazer um trabalho político de enfrentamento a esses temas que foram colocados como polêmicos, como pauta de costume, como isso ou como aquilo. Essa radicalidade, ela será necessária para que a gente transforme a cultura, para que a gente mude as relações. Mas neste momento, algumas táticas e estratégias são importantes, porque o que está diante de nós é um inimigo brutal, é um inimigo que atinge a todos nós, de direita à esquerda, inclusive varreu a direita moderada, a direita liberal, né? A direita liberal e a direita moderada deu uma subida do mapa nas últimas eleições. Nós não temos mais, e é assustador, porque entre a polarização PSDB e PT, nós sentíamos saudade, nós sentíamos as nostalgias, porque havia espaço para o diálogo, havia espaço para o debate, havia espaço para a construção. Hoje não tem espaço para o diálogo, hoje não tem espaço para o debate. São mentiras, são fake news, são ataques às urnas, são ataques às instituições, são ataques às minorias, abertamente, escancaradamente. Então nós precisamos nos unir em prol da democracia. Passado esse episódio, nós precisaremos sim revolucionar, aprofundar e trazer uma certa radicalidade dentro da esquerda. Mas é uma radicalidade pedagógica, é uma radicalidade educacional. Nós vamos radicando e nós vamos ensinando à sociedade por que nós estamos fazendo isso. Quais são as rupturas que precisam ser colocadas. Eu acredito muito nessa forma de fazermos, tanto no agora quanto no futuro. Agora, para encerrar, deputada, na sua campanha para o Congresso Nacional, você trouxe uma frase, né, que estimulava os seus eleitores a brilharem, né, dizendo que gente é para brilhar, no momento em que a situação é muito dramática economicamente, sobretudo para os menos favorecidos. Você trouxe essa frase, né, esse slogan. E eu queria te perguntar, a que referências de luta você recorre ou a que outros recursos você se conecta para manter o vigor diante desse cenário e para também manter a saúde mental, né, e a esperança de poder continuar se vendo como capaz de ser feliz, como capaz de ser alguém para brilhar? Quais são as suas referências e que outros recursos você utiliza para poder manter essa linha política? Eu queria dizer que nós vamos brilhar. Pode ser não no hoje, mas nós vamos brilhar.
tudo que vem acontecendo é exatamente a tentativa de apagar de nós esse brilho. E as pessoas precisam acreditar, porque se nós não acreditarmos, não faz sentido lutar, não faz sentido fazer 45 dias de campanha, não faz sentido ir com toda a disposição do mundo, brigar dentro daquele congresso que não vai ser nada fácil. Eu me ponho neste lugar porque eu acredito que o nosso brilho será possível e que nós estamos construindo isso. E aí, quando eu digo isso, eu não digo isso no abstrato. Não digo isso esperando que alguma coisa cairá do céu. Eu digo isso olhando para a minha história, olhando para as minhas ancestrais. Eu vou lá em Chica-Manicongo, eu vou lá em Dandara, eu vou em Chica da Silva, eu vou em Angela Davis, que descobri que havia me citado ontem num ato em Berlim, nominalmente. Fiquei muito honrada, muito orgulhosa. Eu vou em Sueli Carneiro, eu vou em Lélia Gonzalez, eu vou em Luiz Gama, eu vou em Chica da Silva, que pode ser uma figura controversa, mas que me estrutura também, uma mulher que em Diamantina casou-se com um comendador, que jogou diamantes dentro da Igreja Católica, que mostrou que sim, era possível existir para além dos grilhões da escravidão. E essas mulheres romperam com o grilhão da escravidão. Nós não poderíamos imaginar que no Brasil de Bolsonaro, a mulher mais bem votada do país seria uma travesti negra vinda das esquinas de prostituição e das periferias do Brasil, e isso aconteceu. Nós não poderíamos imaginar que nós chegaríamos ao Congresso Nacional num momento tão polarizado como esse. Por isso que é importante frisar, se deram muita ênfase à ascensão bolsonarista, porque de fato é algo brutal, mas esqueceram que nós também ascendemos. Ainda que numa escala menor, porque para nós é mais difícil, porque nós não temos a máquina das capitanias hereditárias na nossa mão, o poder dado a eles desde as capitanias hereditárias, mas nós estamos avançando. Quando eu olho para os meus ancestrais, quando eu olho para os gritos dados por Silva Rivera, por Marsha P. Johnson, lá atrás, eu fico até arrepiada de dizer isso. Eu digo, nós já estamos brilhando, apesar dos horrores que nós estamos enfrentando, nós estamos brilhando e nós não podemos permitir que roubem de nós o esperançar, aquele mesmo esperançar que nos ensinou Paulo Freire. Nós não estamos brilhando porque as coisas cairão nos nossos colos, nós estamos brilhando porque todos os dias nós nos levantamos da nossa cama e dissemos, nós enfrentaremos o fascismo de peito aberto, nós enfrentaremos o racismo de peito aberto, nós enfrentaremos a LGBTfobia, porque só através da nossa audácia, nas palavras de Carolina Maria de Jesus, que é outra que também me inspira, nós poderemos suportar e superar tudo isso. Então, como disse Carolina Maria de Jesus, sejamos audaciosos, não nos conformemos com o limitado, não acreditemos que o Brasil é isso. O Brasil não é isso. O Brasil é maior do que isso. E nem acreditemos que esse é o nosso fim, que nós podemos retroceder, nós retrocedemos nos últimos 4 anos. Se houver uma reeleição, nós retrocederemos ainda mais com o Congresso da forma como está, com a indicação de 2 novos ministros ao Supremo Tribunal Federal. É importante que as pessoas também estejam atentas a isso quando estão falando de segundo turno. Não é apenas a guerra, a democracia versus barbárie e fascismo. É a possibilidade da reeleição de um fascista extremamente poderoso. Porque se Bolsonaro se reelege agora, ele será um presidente extremamente poderoso com a configuração, seja ela do orçamento secreto, mas também do Senado e da Câmara Federal. Sem contar que terá a possibilidade de nomear mais 2 novos ministros. Nós vimos o que a Suprema Corte nos Estados Unidos fez com relação a políticas de aborto, a lei de aborto. Nós podemos retroceder. Isso é desesperador. Olhar para a minha história. Olhar para minha ancestralidade, lembrar de quando eu dormi num coreto da praça porque eu não tinha para onde ir. Hoje, chego ao Congresso Nacional representando travestis, gays, lésbicas, mulheres, pessoas pobres da periferia, mães, avós, tios, porque eu vi isso na minha campanha. Os idosos me procuravam e diziam, meu filho, minha filhada, meu neto me mostrou você e eu me sinto representada por você, faz com que eu oxigene toda essa angústia, e eu estou angustiada, mas eu sei do meu papel de liderança. Eu não quero mostrar as angústias. As angústias todos nós sentimos. Isso é um sentimento humano do cenário que nós estamos vivendo. Eu quero pedir para as pessoas para que elas olhem para trás, para que elas lembrem do que foi os processos, para que elas olhem para a história que estão nos livros, para a elaboração que foram feitas pelos pensadores, porque é isso que eu faço. E é isso que eu faço. Além de beber mais de 2 litros de água por dia, comer frutas, tentar fazer exercício físico. Desde que começou a campanha, não faço atividade física, mas pretendo voltar porque as atividades físicas fazem. Então bebam água, se alimente. A gente está aí vivendo um cenário de ter que comer veneno, a gente sabe disso. Então lava bem a casca da sua fruta, tira bem a casca, se cuide, porque
a comida que chega na nossa mesa, a água que a gente não bebe, o serviço de saúde que a gente não acessa, também é político. E também nos desmotiva, porque a gente é mais vulnerável a determinadas doenças, a gente é mais fraco fisicamente falando, a gente está mais... Então, a gente precisa fazer todo esse caminho mesmo, o caminho de olhar como eu não me frustro, como eu não me sinto derrotada. Você, quando eu cheguei aqui, me perguntou, você se sentiu baqueada com não ter vencido nos primeiros turnos? E eu disse, não, eu não me senti baqueada. Primeiro, porque nós vencemos em números no primeiro turno. Nós já vencemos. Segundo, porque nós não temos tempo e direito de nos sentir baqueado. Nós precisamos levantar e brigar todos os dias se nós acreditamos que o Brasil pode ser o Brasil da equidade, da fraternidade, da justiça, do amor, da alegria, para todo mundo. Porque a nossa alegria não significa o recuar de ninguém. Nós não queremos avançar contra conservadores, contra evangélicos. Isso não existe, essa polarização é mentirosa. Olhar para tudo isso é o que me dá gás, é o que me dá energia e é o que eu espero que as pessoas façam para seguir lutando. A luta muda o mundo, a luta transforma. Nós estamos avançando, o fascismo também avança porque quer nos paralisar, mas ele só avança porque nós também estamos avançando. Olhem para isso, não fiquem com sentimento derrotista. Olha o que nós conseguimos garantir até aqui e o que nós poderemos garantir até ali, mais na frente. Ah, mas está difícil o contexto, podem demorar 10 anos. Foram 300 e quantos anos de escravidão consentida e os meus ancestrais não desistiram de lutar. O povo negro, quando trazido para essas terras, os indígenas dizimados nas Américas, não falaram, já se passaram 100 anos que invadiram aqui, a gente não vai brigar mais. Brigaram até com que os grilhões fossem rompidos. Brigaram até que se dissessem demarcação de terras indígenas já. E nós conseguimos, apesar de longe do que nós merecemos e do que nós precisamos para enfrentar as violências étnicos raciais no nosso país, as violências LGBTfóbicas, nós conseguimos, nós avançamos. Nós vemos hoje médicas negras, juízes negros, parlamentares negras. Somos uma minoria, mas uma minoria que não desistiu de lutar. Então eu acho que isso é o mais importante para a gente seguir adiante. Muito obrigado, deputada. Bom mandato pela frente. Nós conversamos aqui com a deputada federal eleita por São Paulo, Érica Hilton. Muito obrigado também a quem assistiu à entrevista. Curta, compartilhe, faça a entrevista chegar a mais gente. Acesse o site de Carta Capital, confira condições de assinatura da revista Carta Capital. Muito obrigado.